Olá, vou logo avisando que o assunto de hoje é meio nojento, meio polêmico. Eu vou falar sobre o vaso turco, que é um tipo de vaso sanitário que ainda se vê em algumas empresas no Brasil e que podem ser muito utilizados em alguns outros países, por exemplo, na China. É comum, eu tenho uma colega que foi para lá fazer algumas auditorias e ela disse que é uma situação bastante comum de ver esse vaso por lá. No Brasil não é muito usual, mas a gente ainda encontra, certo? E eu tenho colegas que me perguntam qual é a minha opinião, o que eu penso sobre isso, se é indicado, se é higiênico, se é recomendado. E eu fui fazer então uma pesquisa nas normas, a ISO 22000, no caso a ISO TS 22002. Eu utilizei a parte 1 da indústria, que fala sobre os vasos sanitários, e fui fazer uma pesquisa também na legislação do Ministério do Trabalho, que estabelece regras para sanitários, vestiários, banheiros, refeitórios, enfim. Para quem não sabe, o vaso turco, às vezes também chamado de latrina, o vaso turco é aquele que é instalado no nível do chão, no nível do piso, e as pessoas precisam se agachar para utilizar. Então tem todo um esquema. Eu até fui olhar na internet para ver se eu conseguia algumas informações extras. E no WikiHow, que é aquela enciclopédia que ensina como fazer tudo, como utilizar, tem todo um esquema em 7 passos, né? Então, já de cara, eu já sei que isso não é prático. Parte de tirar a roupa, tirar os sapatos, para poder pisar nos estribos que estão impressos nesse objeto, e a pessoa então se agacha para poder se aliviar. Então isso não é nada higiênico e não é nada prático, não é nada higiênico, porque se tira a roupa para que a roupa não suje, mas em compensação o corpo se suja, certo? E a pessoa precisa ter uma limpeza assim meio ostensiva. Então assim, e depois, né, aí a empresa vem exigir que a empresa lave suas mãos rigorosamente, desinfecte, siga os procedimentos de lavagem de mãos, de higienização, de desinfecção de mãos, e é isso que ela oferece em troca do esforço, de todo o esforço do empregado, né, para cumprir as normas de higiene. Então assim, imagina, sei lá, mulheres assim menstruadas, mulheres grávidas nessa situação. Na minha opinião, isso não tem conforto nenhum, tá? E agora, tirando a minha opinião, o que diz as normas? A ISO TS 22002, parte 1 das indústrias, ela fala no requisito 13.2, a linha C, que trata dos banheiros, que os banheiros precisam ter design higiênico. Então, nesse item já, embora ela não prescreva o que é, ela não dê uma definição sobre o que é um design higiênico, a gente já pode concluir, né? Porque isso aí vai respingar a roupa, vai respingar o corpo, vai exigir procedimentos extras, mais demorados de higiene. E a NR 24 do Ministério do Trabalho, que até então era o que regulava isso no Brasil, tem a NR, a norma regulamentadora, que trata de condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho. Ela define, ela dá uma definição para aparelho sanitário, que é aquele equipamento, as peças destinadas ao uso de água, é onde vai a água para receber os dejetos, chamado também de banheiro, mictório, bebedouro, lavatório, incluindo o vaso sanitário, dependendo da finalidade. Como a gente está falando aqui de banheiro, é o vaso sanitário, certo? Então ela fala no requisito 24.1.27 que é proibido o envolvimento de vaso sanitário com quaisquer materiais, caixas, por exemplo, de madeira, ou blocos de cimento, ou outros. Então isso descarta o uso do vaso turco perante a legislação do Ministério do Trabalho, certo? Então é proibido. O Ministério do Trabalho proíbe. Então, para quem não sabe, no Brasil é proibido. E utilizar o vaso turco, então, já é uma situação de não conformidade perante a legislação brasileira. E em uma auditoria é possível abrir uma não conformidade chamando a legislação brasileira que trata desse assunto, certo? Então, ou seja, o requisito legal de uma parte interessada
da organização que está inserida no contexto da cadeia produtiva de alimentos. Então, a legislação imposta a essa organização já está aqui, foi contrariado, o requisito legal não foi atendido, então é perfeitamente possível abrir uma não conformidade com esta fundamentação, certo? Ela fala também no requisito 24.1.15, especificamente das indústrias de alimentos, que o isolamento das privadas, dos vasos, na verdade as privadas é o gabinete, né? Deve ser o mais rigoroso possível, deve ter uma antecâmara, deve evitar poluição ou contaminação dos locais de trabalho. Por quê? Porque nos dejetos de humanos tem os coliformes e eles sobrevivem no ar do ambiente de banheiro por horas, né? E então por isso que precisa ter uma antecâmara, por isso que não pode ter porta abrindo para as áreas produtivas ou também para áreas de refeição, né? Então, vaso turco nem pensar, tá, gente? Esqueça isso. Avise o seu pessoal de compras, avise o seu projetista, o seu arquiteto, o seu engenheiro que isso é proibido para uso em alimentos. Fere a legislação do Ministério do Trabalho e para alimentos, então, nem se fala, ok? Eu sou a Silvia Berenguer, eu sou especialista em engenharia de segurança de alimentos. Deixa aqui teu like, faça com que essa sua singela contribuição ajude o vídeo a ser exibido para outras pessoas que precisam se servir dessas informações, ok? Um beijo, até o próximo vídeo.